Naquela sexta-feira foi um dia de angústia e de muita tristeza para aqueles que o amava e o acompanhava. Jesus, há um tempo antes de sua morte física, ele falou para os seus discípulos algo muito importante, que ele disse que ele teria poder para dar a sua vida e poder para tomá-la de volta. E ele disse mais assim: isto eu recebi de meu Pai. Vamos pensar que naquela sexta-feira, até as colinas com o vento sussurravam de tristeza, porque o maior mestre que já existiu nesta terra passaria por tão grande sofrimento. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Que a paz que excede todo entendimento vem estar comigo e com você. Jesus, ele foi o homem muito amado em sua época, principalmente por aqueles que o rodeavam, que o amavam, os seus discípulos íntimos, que tanto amavam Jesus. Eles viram tantas coisas maravilhosas, que eles glorificaram a Deus. A pesca maravilhosa, Jesus andando sobre as águas, Jesus curando os leprosos, Jesus derrubando as barracas dos cambistas, Jesus cantando com os discípulos. Eles viram coisas que nenhum homem nesta terra pôde presenciar. Mas naquela sexta-feira, eles presenciaram algo muito grande de tristeza, que quando Jesus foi crucificado, todos os discípulos ficaram completamente perdidos por causa da tristeza. Os discípulos estavam com medo. Muitas pessoas queriam suas cabeças. A amargura era imensa. Os semblantes dos discípulos caídos, quando viram seu mestre totalmente mutilado pelas forças do mal. Como ter força para continuar? A palavra de Deus, em João, no capítulo 20, diz sobre a ressurreição. E diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas a outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Como era mais novo, né, João? E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava
com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Naquele momento ali, Jesus vem advertindo seus discípulos que ele ressuscitaria. Uma certa vez, Jesus estava com uma multidão de pessoas no templo e disse que aquele templo seria destruído, mas ele ressuscitaria, reedificaria com 3 dias. Ele estava falando do seu corpo, da sua vida. Então, Jesus falou muitas vezes, dizendo que ele ressuscitaria. Mas como acreditar se o sofrimento era grande? Porque Jesus mostrou muitas coisas para os seus discípulos. Só que eles não entendiam que Jesus poderia ressuscitar o seu próprio corpo. Mas a palavra de Deus diz que naquele primeiro dia da semana, Maria Madalena viu o sepulcro de Jesus aberto. Veio correndo ao líder espiritual que era Pedro. E eles foram até o sepulcro e viram o sepulcro aberto. E Jesus, ele era uma pessoa, não só um ser humano notável, tanto espiritual como fisicamente, mas Jesus também era um homem super educado, porque ele sabia que a educação dos ensinamentos do seu povo sempre estariam com ele. E é interessante, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, ele sempre colocou esperança no coração de todos aqueles que o serviam. E hoje não é diferente. Hoje, Jesus quer colocar esperança no meu coração e no seu coração. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam, em João capítulo 20, a partir do versículo 19, os discípulos estavam com as portas fechadas e o Senhor Jesus Cristo transpassou aquelas portas sem abri-las. E a primeira coisa que Jesus disse foi que a paz seja convosco. Então, como eu falei antes, os discípulos estavam com medo, estavam contristados, amargurados, porque viram seu mestre ser mutilado. Mas Jesus entrou pelas portas, sem as portas se abertam, e disse algo sobrenatural, que ele fez. E ele disse para os seus discípulos: a paz seja convosco. Jesus se apresenta aos discípulos. Os discípulos ficam atônitos porque não é fácil acreditar naquilo que eles estão vendo, porque eles viram Jesus ser crucificado. Eles viram o seu corpo ser mutilado. Mas quando Jesus se apresenta a eles, eles ainda estavam perplexos com tudo que estava acontecendo. Mas outrora, um pouco antes disso, quando Jesus estava já ressurreto, quando Pedro entra ali dentro do sepulcro, ele sabia uma coisa que muitos não sabiam. Por isso que a Bíblia, ela deixa claro que os lençóis estavam jogados no chão. Não é verdade? Os lençóis estavam jogados no chão. Mas no versículo 7 do capítulo 20 de João diz, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E os judeus sabem que quando um do seu povo morre, eles lavam o seu corpo no momento de purificação, se chama tahara.
Eles limpam o corpo do falecido com maior cuidado, com maior carinho. E quando Pedro vê aquele lenço, que era um turbante que estava na cabeça de Jesus enrolado, quando ele vê colocado ao lado, Jesus estava dizendo que ele voltaria. Porque toda criança judaica conhece a tradição. Quando um servo coloca na mesa de jantar um lenço, o seu senhor, ele sabe de acordo como o seu senhor deseja. Então, quando um servo está ali, arruma toda a mesa, e de repente o seu senhor sai para ir ao banheiro, e aquele lenço ainda está dobrado do lado dos pratos, ele está dizendo que eu vou voltar. Então, quando Pedro, João, Maria Madalena puderam perceber essas coisas, ele estava dizendo que eu vou voltar. Toda criança judaica sabe disso. E não foi diferente com Pedro e com João. Então, o lenço, irmãos, é um significado na Bíblia. Jesus deixou mais uma parte de esperança para os discípulos, dizendo que eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar para a mesa com os meus discípulos. A Bíblia diz que haverá no céu um grande banquete. E este banquete já começa quando Jesus foi para a sepultura e ressuscitou. Jesus disse que ele voltaria. Então, a Bíblia diz assim, para muitos parece tardio a volta do Senhor Jesus Cristo, mas eu voltarei. Jesus quer que eu e você esteja na mesa dele. Quando Jesus transpassou aquelas portas, apenas um duvidou, que foi Tomé. Mas quando Jesus passou pelas portas, eles sabiam que Jesus voltaria para eles. E todos aqueles que dormiram no pó, os seus discípulos, sabiam e tinham convicção que Jesus vai voltar para buscar os seus. Então, meus amados irmãos, o lenço está dobrado ao lado. Jesus vai voltar. Assim, para buscar a mim e para buscar vocês. O que interessa da nossa vida é continuarmos firmes na presença do Senhor. Eu voltarei, diz o nosso Senhor, para nós que somos servos dele. Ele vai voltar, não importa as circunstâncias que o mundo está vivendo hoje. O Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar. O lenço ainda está dobrado, meu irmão. Fique com Deus e fique na paz.